A Ria de Aveiro é uma laguna costeira onde se encontram o rio e o mar, havendo então uma mistura de água doce com água salgada. A ria alberga uma grande diversidade de habitats que servem de abrigo para diferentes espécies. Temos uma grande diversidade de aves, peixes e também de bivalves. A Ria de Aveiro inclui um habitat extremamente importante, que são as pradarias marinhas, que são colonizadas por plantas aquáticas. São plantas que ora estão submersas, ora estão emersas, dependendo da variação das marés, que se faz sentir 2 vezes por dia. São zonas extremamente importantes porque prestam diferentes tipos de serviços. O facto de servirem de abrigo para espécies de animais, mas também contribuem para reduzir os fenómenos de erosão. São também extremamente importantes em termos de armazenamento de carbono no solo, chamado carbono azul, que tem uma função que é a contribuição para a regulação do clima e, nesse sentido, a contribuição para a mitigação das alterações climáticas. Uma das atividades tradicionais típicas na Ria de Aveiro durante o século XX era a apanha do moliço. O moliço é uma mistura de macroalgas e de ervas marinhas, como por exemplo o cirgo e a fita, e era habitualmente utilizado para fertilizar os campos agrícolas. Era recolhido nos barcos, nos moliceiros, e era comercializado como um fertilizante. Eu lembro-me dos barcos, nem a margem de bordo tinham o próprio moliço que fazia a vedação da água. Porque eles vinham tão carregados, que o próprio moliço que fazia a vedação da água. Eu lembro-me deles. Eu tenho aqui na mão o que nós chamamos é um moliço, mas é cirgo. Parecem uns cabelos. Este aqui é moliço também, mas nós chamamos-lhe folhada. Este cirgo, antigamente, ele era muito mais abundante na ria, mas muito mais mesmo. Durante as últimas décadas houve um declínio em termos de diversidade de espécies, mas também em termos de locais de distribuição. Algumas expressões que se fazem sentir na Ria de Aveiro são a introdução de espécies exóticas invasoras, algumas atividades de dragagem mais intensas, os efeitos das alterações climáticas pela subida do nível do mar, mas também o aumento global da temperatura. Há mais de uma década que investigadores do CESAM, Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, têm vindo a colaborar com as partes interessadas para a promoção da gestão integrada desta laguna costeira que é a Ria de Aveiro. E é nesse contexto que ações como conservação, restauro das pradarias marinhas têm sido identificadas como prioritárias e são prioritárias para a conservação e a preservação do capital cultural e natural desta região. O projeto Biopradaria tem como objetivo a conservação e o restauro das pradarias marinhas e da diversidade biológica associada, contribuindo para uma melhor gestão e conservação destes habitats. No âmbito do projeto surgiu a necessidade de atualizar os mapeamentos de distribuição das ervas marinhas na Ria de Aveiro, pelo que colaborámos com uma equipa da Universidade do Sul da Dinamarca, especialista em fotografia aérea utilizando drones. So the work we're doing here is a part of a project with our colleagues in Aveiro, and what we're doing in this project is mapping the extent of seagrass out in these estuaries, where your water level that changes really fast, and we don't have that in Denmark. So we can test out some methodologies in a totally new setting. For example, we have been out in this area flying the drone to map out the seagrasses, the Nolsi species. When we have taken these thousands of images, we can put them together as a complete map with really high resolution, so you can distinguish all of these species that we're interested in. We are developing some new methods that hasn't been tried before, combining the traditional biology with the drone sector and then this more advanced image analysis.
Uma das ameaças das ervas marinhas aqui na Ria de Aveiro é a presença de uma minhoca marinha, uma poliqueta exótica invasora. Esta minhoca remobiliza o sedimento e faz com que as raízes das ervas marinhas sejam desenterradas e as sementes fiquem em profundidades às quais não serão viáveis, aumentando então a fragmentação e a vulnerabilidade destes ecossistemas. Uma das técnicas utilizadas para mitigar o efeito da minhoca marinha foi a aplicação de uma membrana de fibra natural. Essa técnica foi amplamente utilizada na Dinamarca pelo professor Mogens Flint e pela sua equipa. Basically, if we have too many logworms, then the eelgrass have a very hard time to recover this area. And there we are using, saying membranes, exactly like you have been doing here. O processo de aplicação da membrana consiste na remoção da superfície do sedimento, aplicamos a membrana e depois fazemos o transplante das ervas marinhas para essa área. O objetivo é que, a longo prazo, vamos aumentando as áreas de transplante e de aplicação desta membrana natural para que haja o aumento da robustez destas áreas de ervas marinhas e a redução da sua vulnerabilidade. And in an excellent way, then it excludes the logworm to interfere with, saying, the borderlines of the newly restored eelgrass. O cruzamento dos mapas de distribuição de ervas marinhas na Ria com os mapas de distribuição das minhocas marinhas permitiu-nos a identificação de áreas críticas, onde aumentará a vulnerabilidade e, por outro lado, identificar áreas passíveis de serem restauradas em pradarias marinhas. Um dos objetivos do Biopradaria é proteger e restaurar as pradarias marinhas através da implementação de métodos de restauro, ensaios de controle biológico e também o desenvolvimento e a implementação de artes de pesca de menor impacto. A ameijoa japónica é uma espécie exótica invasora e a sua introdução causou a diminuição da população das ameijoas nativas, nomeadamente a ameijoa boa e a ameijoa macha. Nas zonas de moliço também costumam fazer apanha de ameijoa? Sim, claro que sim. Em algumas zonas de moliço é possível encontrar a ameijoa boa. Isso preocupa-nos um pouco porque acaba por fragmentar essas áreas de moliço. O que pode acontecer, não tanto pela apanha da ameijoa, porque a apanha da ameijoa boa normalmente nesses sítios não é muito invasiva. O que acontece? A captura é da outra espécie, é da minhoca branca, um disco para a pesca. Penso que tem que haver intercâmbio, as pessoas têm que se juntar para termos um futuro. Outro dos objetivos é responder aos desafios da sociedade utilizando métodos participativos e uma abordagem transdisciplinar, ou seja, combinando investigação científica com o conhecimento da comunidade local de diferentes setores. Há ainda muitos desafios para enfrentar e questões para responder e é extremamente importante conseguirmos contribuir todos em conjunto para a preservação das pradarias marinhas, ou seja, do moliço da Ria de Aveiro.